Abençoe a mim, Senhor. Unja minha mente. Unja, Senhor, meu coração. Unja os ouvidos para ouvir. Unja os lábios para falar. Unja os corações para guardar. Nós pedimos isto mais uma vez nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos dizer um amém bem forte. Pastor Valtair que gosta disso, viu? Deus abençoe todos vocês. Nós estamos felizes por estar aqui nesta manhã. Pastor Limeira esqueceu de dar um aviso. É que os restaurantes aqui no domingo, eles começam a fazer comida mais tarde, começa a servir comida só depois das 2 horas. Então não tem por que ficar correndo, né? Brincadeira, né? Graças a Deus por tudo que tem sido feito, né? Isso aqui é o resultado do esforço do pastor Limeira, que foi resultado de esforço de outros, né? Nós sempre teremos que trilhar por caminhos que já foram trilhados. Sempre foi dessa forma. Tenho muita lembrança deste local. Sou nascido aqui. Estava comentando com alguns pastores há 40 anos atrás, um pouquinho mais. Nada disso existia em toda essa região. Aqui era um pasto, mato, cana. Brincamos muito aqui, né? Nadamos, brincamos, toda essa região. Como que nós iríamos imaginar, né? 40 anos para frente, estaríamos aqui, eu estaria aqui, num local como esse. Eu fico pensando nisso, nós não sabemos de nada, né? Mas confiamos num Deus que sabe todas as coisas. Como disse o pastor Limeira, apresentou todas as excursões, está conosco minha família e também igrejas aqui que nós damos assistência. Residimos em Bauru e assistimos às igrejas em Agudos, Lençóis Paulista, Botucatu, que tem irmãos da região que congregam ali também, Avaré, Óleo, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Espírito Santo do Turvo e Arealva. Acho que não esqueci de nada não, né? Se eu esqueci, vocês me sopram aí. Então, são as cidades que nós damos assistência. Agradeço ao pastor José Limeira por esta oportunidade, por esta confiança. Nós temos tido um bom companheirismo, não só de palavras. O amor não seja fingido. Às vezes nós dizemos que nós amamos, mas quando nos dá a oportunidade nós não demonstramos. Nós temos sido companheiros não só de palavras, mas também na demonstração. A demonstração, o nosso companheirismo não é só de palavra, é de demonstração. Então você tem que demonstrar. Recordo de uma vez que um pastor fez um elogio para o pastor Iraci. Ele falou: não fala nada de mim não, irmão. Olha, se tiver a oportunidade, você mostra. Se tiver a oportunidade, você mostra o que você sente por mim. Não fala nada não, né? Então, nós temos tido esse companheirismo e de ajudar um ao outro, dando continuidade nesse grandioso trabalho feito pelo pastor Iraci Pedro Antônio, que seria desta região, que seria de muitas regiões desse país, se não fosse por homens como o pastor Iraci Pedro Antônio e outros, que pegavam as cartas que chegavam em Goiânia, pelo programa de rádio Fé para Vencer, saíam visitando as pessoas pelo Brasil. Se não fosse dessa forma, nada disso teria sido estabelecido. E ali surgiram grupos, irmãos, famílias,
foram agregando, chegamos aonde nós estamos hoje. E essa reta final era de muita responsabilidade para mantermos esta unidade, principalmente se referindo a esse trabalho que nós assumimos. Eu, pastor José Limeira, lembrando também do pastor Evandro Bortotto, que hoje ministra uma parte que foi do pastor Jaci Pedro Antônio. Então nós temos mantido esta unidade, nós temos pela obrigação de manter isso do jeito que está para melhor. O pastor José Limeira tem mantido e tem ampliado, né, o trabalho, principalmente no evangelismo, e ele tem entendido esta importante missão que é do ID do Mestre, divulgação da mensagem, apacentar o povo e edificar, evangelizar, apacentar, edificar. Ele entendeu isto, Deus continue abençoando ele. Ele está escrevendo boas coisas no seu currículo de pastor. Eu falei isto lá em São Paulo, no encontro do pastor Adildo Souza Sena. O pastor tem que ter currículo de pastor. O que é o currículo? Se você é pedreiro, você tem currículo de pedreiro. Você escreve lá, atividades exercidas. Faço alicerce, faço ferragem, sei fazer massa, sou azulejista. Currículo de pedreiro, currículo de pastor, obras de pastor. Isso quer dizer obras comprometidas com a unidade do corpo. Todo ministério desvinculado da unidade não vai longe. Nós estamos trabalhando junto com esses ministros, cada um com a sua responsabilidade em certas regiões, mas nós pertencemos a um só ministério, ao do Senhor Jesus Cristo. Trabalhamos nesta unidade. Com muita propriedade falou o pastor Jaci, né, do início desta obra, deste ministério, através do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Né. Nós temos também 5 programas de rádio na nossa região. O povo está bastante familiarizado com esse ministério. E, graças a Deus, estamos militando desde 89. Então, você vai passando o tempo e, às vezes, você pode dizer para os mais novos, né? Onde é que você estava quando eu estava fazendo isso? O pastor Jaci podia dizer para mim, onde é que você estava, pastor Carlos, quando eu estava fazendo isso? Eu posso dizer para os mais novos, onde é que você estava quando eu estava fazendo isso? Onde é que você estava? Às vezes você estava dando trabalho para os diáconos na igreja, eu já estava defendendo isso. Está escrito no meu currículo. Então você, o pastor Limeira, está fazendo um bom currículo. Deus abençoe ele. E eu quero dar um presente para ele. Pastor Limeira, chega até aqui, por favor. Eu vi um presentinho, é um pequenininho, viu, pastor Limeira? Presentinho, por irmão. Está aqui no bolso. Passei num lugar, eu vi esse presente, lembrei do irmão, vou levar para ele. Tem que abrir. Aí dentro. Ele é simbólico e tem um grande significado. Pescador. Um peixinho, lembrando a marca do cristianismo e o ID do mestre, né? Nunca se esqueça disso. Você tem uma responsabilidade de anunciar a mensagem de Mão Branca nessa região. Se você não fizer isso, outro vai ter que fazer. Ele não tem outros pés, outras mãos, não tem quem usar. Você, seu ministério, sua equipe, e é de coração. Te agradeço, irmão. Muito bem, irmãos.
Eu sou um pouco emotivo. E não parece, né? Quando você me vê às vezes brincando muito, é que eu estou fugindo da emoção. Então, às vezes eu evito um pouco certas considerações, certas lembranças, para evitar isto, né? Mas Deus continue abençoando a vida do pastor Zé Limeira, sua família, seu ministério, e ajude a ele manter agora a tarefa final, manter o povo unido para chegarmos a este final, né? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Como foi anunciado, Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Orem vocês agora pelo culto, mais uma vez, feche seus olhos. Vocês orem agora, peça a Deus, Senhor Deus, nos abençoe naquilo que vai ser falado, com o único propósito, Senhor, de abençoar o seu povo, ajudar o seu povo, com a porção que o Senhor tem concedido a mim, que possamos distribuir nesta manhã, e Deus abençoe também os irmãos que estão conosco pela internet. É no nome de Jesus Cristo que pedimos essas bênçãos. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu desejo falar nesta manhã sobre o nome que é sobre todos os nomes. E nós vamos discorrer na forma de escola. Não sou um grande pregador, não. E o tempo, às vezes, usado é para ter certeza de que está sendo fixado. Não podemos atropelar, né? Mas, graças a Deus, está tudo dentro do previsto. Nós vamos falar sobre o nome antes da criação, depois da criação no Velho Testamento, do Novo Testamento para frente, o nome de uma pessoa, o novo nome, uma experiência do Mombrana, chegando ao final, né? Usando a mensagem. Agora, eu faço desta mensagem do irmão Brana, perguntas e respostas 3, o objetivo nesta manhã. Mensagem, perguntas e respostas 3, parágrafo 90. Agora, observe se isto é a Bíblia ungida. Muitos deles são ungidos, vê? Todas as coisas é uma grande aglomeração de todas as espécies de mistura. E Satanás, com toda a sua astúcia, entra e personifica isto somente ao ponto, quase até ao ponto. Há somente uma maneira pela qual você pode estar absolutamente certo. Há somente uma maneira pela qual você pode estar absolutamente certo.
examinando a palavra por palavra, palavra por palavra. Esta é a única maneira pela qual vocês podem. Então o assunto é sobre o nome. Vamos ver aqui, antes da criação. Mensagem Adoção, primeira parte, 99. Fala de Elohim, existente de si próprio. Deixe-me, antes de irmos mais adiante, voltar a Gênesis 1, 26. Eu apanharei isto quarta-feira, quando Deus fez o homem. Antes dele fazer o homem, ele chamou a si mesmo de El Elá, Elohim. A palavra significa em hebraico o autoexistente, tudo por si mesmo, nada existiu antes dele, ele foi sempre toda a existência que sempre houve, existência de si mesmo. Elohim, o todo-suficiente, todo-poderoso, o que existiu por si mesmo, antes da criação. Depois da criação, no Velho Testamento, ainda a mensagem Adoção, primeira parte, parágrafo 100, fala do nome Jeová. É o tetragrama. Porém, em Gênesis 2, lemos Gênesis 1, antes da criação, 1, 26. Agora o profeta diz, Gênesis 2, quando ele fez o homem, ele disse, eu sou Yahu, G-V-H-U, Jeová. O que significa isto? Eu sou aquele todo existente que tenho criado algo para mim mesmo, para ser meu filho, ou um temporário, ou um amador, um pequenino, glória. Por quê? Ele deu ao homem reticência. Jeová significa que ele entrou, ou melhor, Jeová significa que ele entregou o homem para ser um Deus amador. Porque ele é Pai, Deus, e ele fez um homem um Deus amador, então ele não é existente de si mesmo mais. Ele existe com a sua família. Elohim, ela é Elohim. Agora, ele é Jeová. Jeová significa aquele que existe com a sua própria família. Agora, Deus fez o homem para ser o dominador de toda a terra. Desculpem, acho que engoli um bichinho de novo, viu? Esses dias estava pregando no lugar e o bichinho veio e entrou na garganta. Entrou na garganta. E eu já joguei a água por cima dele, né? Jeová significa aquele que existe com a sua família. Agora, Deus fez o homem para ser o dominador de toda a terra. Ele podia falar e assim aquilo seria. Ele podia falar isto e daquele jeito seria. Aí está. Ele é Deus, Jeová, aquele que uma vez existiu de si mesmo, mas agora existe com a sua família e os seus pequeninos estão com ele. Aí está você. Você crê?
Aí está você. Mesmo no Velho Testamento, o profeta fala dos 7 nomes compostos de redenção. Na mensagem O Lugar Escolhido 41, o profeta chama também esses 7 nomes compostos de títulos de Deus. Mensagem crendo em Deus. Então, aqui estão os 7 nomes compostos de redenção. Primeiro, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 8, 14. Segundo é Jeová Rafa, ou Rafá, o Senhor que cura as vossas enfermidades. Êxodo 15, 26. Terceiro é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quarto, Jeová Manassés. Quinto, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E o profeta fala desses nomes rendedores na mensagem crendo em Deus, a partir do parágrafo 54, 123. Jeová Shalom, nossa paz. Sexto, Jeová Samá, o Senhor está ali. Sétimo, Jeová Tesidekenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, 6. Estou abreviando um pouquinho aqui. Concluindo então este nome no Velho Testamento, esses títulos. Os 7 nomes rendedores pertenciam a Jesus e estava nele. Mensagem crendo em Deus 169. Eu disse: você crê que os 7 nomes rendedores, nomes compostos, pertencem a Jesus? Se ele não fosse e não cumprisse, e nele estivesse aqueles 7 nomes compostos, ele não seria Jeová Jireh. Aí está, Jeová Jireh, o sacrifício provido por Deus. Você terá que admitir isso ou dizer que ele não era o Filho de Deus. Então, se ele é Jeová Jireh, ele é Jeová Rafá, o curador também. Pois todos os 7 nomes compostos, nossa vitória, nossa bandeira, nosso escudo, nosso broquel, nossa cura, salvação, nosso sacrifício provido, tudo colocado nele. E quando ele morreu no Calvário, ele destruiu os principados, ressuscitou, estendeu suas mãos e disse: está consumado. Aleluia. Demônios estavam mortos, demônios tremeram, o inferno estremeceu. É um tipo para cada caminho. Ele ressuscitou na manhã de Páscoa. Eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. Aí está ele, Jeová Rafá, Manassés, Jireh, o sacrifício provido por Deus. Não conseguiria ter uma palavra para dizer. Observar também que a palavra escudo e broquel tem o mesmo significado. Ainda no Velho Testamento, o eu sou. E o profeta fala na mensagem Escolhidos 42, lugar escolhido por Deus 42, que ele ainda não tinha um nome. O eu sou do Velho Testamento, 11, 3, 6, 14, 6 e 14, disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para ele. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E o profeta diz: é o mesmo Jesus do Novo Testamento. São João 8,58. Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Você crê nisso? Levante sua mão. Diga amém. Os irmãos na plataforma em cima, só vocês, diga amém. Vocês aqui embaixo, diga amém. Eles aqui de baixo estão mais fortes que vocês em cima, hein? Vamos dizer um amém todos juntos?
Amém? Amém. Quer dizer, assim seja. Shalom 235, sabemos que de um drama, troca de máscara. Esse assunto, irmãos, ele tem uma profundidade para evangelismo e também para reciclagem. E a gente vai chegar depois num assunto mais doutrinário. Então você fica com a sua parabólica aí, viu? A sua parabólica ligada. Como diz o pastor Iraci ontem, né? No flash ali. Sabemos que de um drama, troca de máscara, vão de uma coisa para outra, e foi isso que tu fizeste. Tu vieste do Espírito, Deus o grande Jeová, puseste a máscara de ser humano, mudaste a tua maneira, tu mudaste a tua tenda, corpo. Tu vieste de Deus e tu tornaste homem, para que tu morreste para redimir o homem. Tu trocaste a tua máscara. Não são vários deuses, é um Deus que se manifesta de forma diferente. Deus em morfe é uma palavra grega para representar os personagens de um teatro. Agora, este nome do Novo Testamento para frente. O nome Jesus. Jesus significa Jeová, é salvação ou salvador. Em hebraico, Josué. Mateus 1, 20 e 21, diz assim, e projetando ele isto, eu quero que vocês observem bem essa escritura aqui. E projetando ele isto, eis que em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na mensagem, o lugar escolhido, 41 e 45, ele diz, agora, qual é o seu nome primeiro? Teremos que encontrar qual é o nome de Deus antes de podermos encontrar o que ele está colocando no lugar. O que é que ele está colocando no lugar? Primeiro você tem que descobrir o nome. Agora encontramos que ele tinha muitos títulos. Ele foi chamado de pai, que era um título. Ele foi chamado de filho, que é um título. Ele foi chamado de Espírito Santo, que é um título. Ele foi chamado de Rosa de Saron, que é um título. Lírio dos Vales é um título. Estrela da Manhã, Jeová Jireh, Jeová Rafá. 7 nomes diferentes compostos de redenção. Todos eles eram títulos. Nenhum deles era nome. Mas ele tem um nome. Quando ele se encontrou com Moisés, ele ainda não tinha um nome. E ele disse a Moisés, eu sou o que sou. E quando vemos Jesus na terra, falando aos Hebreus no capítulo 6, capítulo 6 de São João, ele disse, eu sou o que sou. Eles disseram, ora, tu és um homem que não mais de 50 anos de idade, e tu dizes que viste Abraão? Ele disse, antes que Abraão ser eu sou, era aquele na sarça ardente. A coluna de fogo que estava na sarça ardente, lá nos dias de Moisés, eu sou. Agora, encontramos que Jesus disse aqui, eu vim em nome de meu Pai. Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Então, o nome, estou lendo o parágrafo 44 da mensagem ainda, lugar escolhido. Eu vim em nome do meu Pai. Então veja, o nome do Pai deve ser Jesus. Isso mesmo, o nome do Pai é Jesus, porque Jesus disse que sim, levo o nome do meu Pai, venho em nome de meu Pai, e não aceitais. Então seu nome era Jesus. Gabriel o chamou de Jesus, os profetas chamaram de Jesus, e ele absolutamente era Jesus. Antes de seu nascimento,
Até o santo profeta chamou o seu nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então Deus se manifestou em carne para tirar o pecado do mundo, e assim fazer, ele recebeu o nome de Jesus. Por isso, Jesus é o nome. Você pode dizer amém? E o nome foi colocado num homem, não numa igreja, não numa denominação, não num credo, mas um homem. Ele escolheu colocar o seu nome em Jesus. Agora encontramos então que ele se torna o lugar de adoração de Deus, onde você o adora. Mesmo antes dele ter nascido, 45, mesmo antes dele ter nascido, o seu nome foi chamado Jesus, porém não tinha sido manifestado. Foi tão importante que foi comunicado. Ah, Manuel está ali. Amém, irmão. Deus seja louvado pelo seu testemunho, né? Como eu sempre digo, né? Cristo na plataforma, Cristo no povo. Amém? Ele atua desta maneira. Muito bem. Nós vamos colocar em pé agora para a leitura da Bíblia. Está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 14 ao 22. Depois também uma leitura complementar de Apocalipse 22, 18. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, a última página da Bíblia, Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Parece que eu pulei uma linha? Não. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Amém? Sentai-vos. Deus abençoe sua palavra. Vamos meditar um pouco para a comunhão nesta mensagem, portas na porta. Não vamos tocar propriamente em todo o assunto, mas vamos abordar um assunto no início dela, e esta foi a escritura, é a escritura oficial da pregação desta mensagem. Um título pequeno, né? Portas na porta. E o irmão Bruno até mesmo faz referência a isto. No parágrafo 81 em diante, ele diz:
Isto pode ser, na verdade, o tema é pequeno, portas na porta. Mas não é o tamanho do tema. Não é o tamanho do tema que conta, é o que ele é. É o que o tema diz que conta. Como eu creio que foi em Louisville, Kentucky, há algum tempo atrás, um garotinho estava em cima do sótão. Sótão é como se fosse o forro da casa, né, que é ocupado, né? É um andar como se fosse um forro, sótão. Brincando com alguns baús velhos em cima do sótão, e ele encontrou um selo postal antigo, pequeno papelzinho, um selo. Bem, a primeira coisa que veio em sua mente, que com aquilo ele poderia conseguir um sorvete de casquinha. Havia um colecionador descendo a rua, então ele correu para lá o mais rápido que pôde e disse: "O que você me dará por este selo?" O colecionador olhou e ele estava um pouco amarelado. Ele disse: "Eu te dou $1. Puxa, aquilo foi facilmente vendido. Ele teria entregue aquilo por 1 centavo, que era o preço do sorvete. E estaria feliz por aquilo, compraria um sorvete, mas isto foi vendido por $1. O colecionador o vendeu por $500. Aquele colecionador vendeu por $500. E mais tarde, eu não sei para onde isto foi. Isto ficou valendo centenas de dólares. Vê você? O pequeno pedaço de papel não era muito, desse tamanhozinho, amarelado. Um simples pedaço de papel que você não apanharia no chão. Mas não era o papel que contava, é o que estava no papel é que conta. O valor que estava impresso, o significado, o símbolo. E esta é a maneira que é em ler a palavra. Em tomar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Não é somente o papel, o valor do papel, o tamanho do papel, é o que está escrito naquele papel. Então, nós temos vários tipos de Bíblias, né? Maiores, menores, para criança. Uma custa 20, 30, 50, 100, 200. Tem umas que vêm até pintada dourado. Mas não é isto. É o que está escrito aqui que vale. Amém? Passa os céus, passa a terra, é o que está escrito aqui. Então, note isto. E uma palavra é suficiente para salvar o mundo, se isto for recebido daquela maneira, conforme está escrito. E uma das seguranças que nós temos no ministério do irmão Branham é que ele veio exatamente pregando para nós a Bíblia, revelando a Bíblia. O mesmo evangelho que Pedro pregou, que Paulo pregou, que os demais apóstolos pregaram, além das vindicações sobrenaturais do ministério do irmão Branham. Mas se não tivesse a confirmação bíblica na letra, então não teria como crer, né?
mas o que nos dá segurança é que ele pregou o mesmo evangelho. Então nós estamos indo para o mesmo lugar que foram aqueles que aceitaram o evangelho dos primeiros apóstolos, dos primeiros profetas. Amém? O Senhor não muda. Há algum tempo atrás, eu li a história nos dias de nosso nobre, um dos maiores presidentes que eu creio que a nação já teve, foi Lincoln. Não porque ele veio de Kentucky, mesma terra do irmão Branham, né? Mas porque ele era um grande homem. Ele foi privado de uma educação, mas mesmo assim havia algo em seu coração, algum propósito. Ele aprendeu a ler, né, na terra que arava, escrever, melhor dizendo, na terra que arava. Aprendeu a ler na Bíblia Sagrada com os seus familiares, seu pai e sua mãe. E a história dele diz que ele estudou advocacia por correspondência, né, sendo um autodidata, sem ter completado o primário. Teve essa formação, né, por correspondência. Tinha qualidade. E diz o profeta: eu gosto de um homem de visão. Uma pessoa que enxerga. É claro que ele, sendo um presidente, ele tinha uma visão como político, como um homem, como um governante. E o profeta diz: eu gosto de um homem que tenha visão. A visão aqui não é visão no sentido espiritual, quer dizer, que enxerga a coisa na frente, sobre aquilo que vai fazer. Isso está ligado ao comércio, à indústria, ao negócio, à família, à igreja, tudo. Eu gosto de pessoas que têm algo e lutam por aquilo. Então você que tem que lutar por aquilo. Você não pode ter uma visão sobre algo, né? Puxa vida, eu gostaria de ter algo, né? De ser tal pessoa, né? O moço pensa assim: olha, se tivesse a visão de ser algo assim, né? Casasse com uma moça rica, eu conseguia um objetivo meu, né? Pelo menos não nasci no lar pobre. Se eu arrumar um sogro rico, ajuda bem, né? Não, você não tem que pensar assim. Você tem que lutar por aquilo que você pensa que Deus está te dando, que você tem que chegar lá. Isto é cristão e é bonito. Então, eu gosto de pessoas que têm algo e lutam por aquilo. E não se prostraram simplesmente por aí. Bem, seja o que for que aparecer, tudo bem. Desperte, faça alguma coisa. Lincoln nunca deixou sua educação ser um obstáculo. Ele tinha limites, ele tinha limitações, tinha coisa contra ele nesse sentido, mas ele não deixou isso ser obstáculo. O próprio irmão Branham também, sendo ali, né, um paralelo muito próximo da vida de Lincoln, nasceu no mesmo estado, é próximo também, onde Lincoln nasceu, família de lenhador, mesma coisa. O irmão Branham também não deixou que nada o barrasse, porque um dos grandes obstáculos na vida do irmão Branham era a família dele, os próprios Branhams. E como que eu vou dar conta, né? Para começar, estava no meio dos Branhams. Quando se falava em Branham, as pessoas fugiam dos Branhams. Hoje ele falou: hoje eu preciso fugir, esconder um pouquinho, porque assim eu tenho um descanso, senão eu não dou conta. Nessa mensagem, o paradoxo que nós começamos a falar nessa escola dominical, ele estava tratando de organizar um pouco as entrevistas dele.
Ele falou, tem umas 600 entrevistas me esperando, todos querendo uma resposta. Então ele estava administrando aquilo, organizando, colocando em ordem, para atender melhor o povo. E ele fez isso também com os cartões de oração. Muitas pessoas, quando vê, olha, mas que negócio de cartão de oração, nunca vi isso. É que a quantidade de pessoas para receber a oração do irmão Branham é muito grande. Então, aquilo chegou a afetar a vida dele, a saúde dele, no começo do ministério dele. Estava se acabando. Então, os próprios organizadores, irmãos que acompanhavam ele, sugeriram, ele mesmo, não vamos colocar assim. Então, por noite, tantos cartões. Então, um número de cartões era distribuídos. E aleatoriamente ele falava lá um número, começava daquele número e chamava as pessoas. Mas as curas não eram somente através dos cartões, da fila do discernimento. As pessoas pelo rádio, transmissão às vezes por televisão, circuito fechado, lá fora, sistema de FM, na audiência, era muito maior do que somente aquelas que vinham para ser atendidas ali. Então, nada disto abarrou, Lincoln parou. A educação não foi um obstáculo. Ele tinha algo para fazer. Eu me lembro uma vez de um irmão, ele gostava muito de pregar nas praças. Ele falava, se eu tivesse um microfone, se eu tivesse uma caixa. Naquele tempo era difícil arrumar uma caixa, um microfone. Mas, nos tempos de Jesus não tinha nem caixa, nem microfone, né? É claro que tendo recurso, mas aquilo não barrou ele. Eu creio que cada cristão deve ser desta maneira. Descubra seu objetivo e vá realizá-lo. Não é para outro realizar para você, é para você. O que é um objetivo? É um alvo, é uma meta. E isto não é atingido na semana, no mês, no ano, vai às vezes anos para a pessoa conseguir atingir um objetivo, principalmente se está estudando, ou se está cursando alguma coisa, demora. Eu falei isso para o moço uma vez, né? Se formou numa escola muito boa. Você sabe que toda profissão para você começar é difícil, você ganha pouco. Mas para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele se sujeitou a trabalhar num outro emprego, só para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Falei, esqueça isso, esqueça ganhar dinheiro agora. Você tem que se capacitar. Você tem que estar no meio daquilo que você foi formado. Esquece esse negócio de comprar moto, comprar carro. Isso não é hora disso. Esquece. Vai se capacitar, vai se preparar, vai atrás de um emprego bom, se prepare, se estabeleça. Aí sim, você vai adquirir aquelas coisas que você gosta, que você deseja e que são lícitas. Então, assim é o objetivo. É como subir uma montanha. Haverá muitos obstáculos, mas são aqueles que às vezes gostam de carregar eu, né? Carregar é um socorro, né? Eu creio que cada cristão deve ser desta maneira. Descubra seu objetivo e vá realizá-lo. Descubra. Cada membro desta congregação, não somente, nós temos o café da manhã uma vez por mês. Esse café da manhã era uma reunião que eles tinham. Aquilo não é isto. Ou todo sábado, tenha um propósito na vida. Tenha um propósito na vida. Algo que você fará. Em outras mensagens, o profeta diz, o homem foi feito, foi colocado na terra para realizar. Para fazer alguma coisa. Veja, isso está ligado até mesmo à saúde. Algo que você fará. Vamos, Deus te colocou aqui
faça algo agora. Cada membro de cada igreja. Há um reavivamento na cidade, aquele reavivamento está ali para um propósito. Vamos obter algo disso. Vamos fazer algo sobre isto. Isso quer dizer, está envolvido naquilo que a igreja está fazendo. O senhor Lincoln, havia um homem, um sujeito jovem, ele estava na guerra. Ele era um covarde para começar. E na hora de cumprir seu dever, ele se afastou do seu posto. E eles encontraram algo contra ele, que ele teria que ser fuzilado. Veja bem, afastou do seu posto. E isto foi terrível. E um sujeitinho que gostava muito dele foi até o senhor Lincoln para obter o perdão. Ele era o presidente naquela época, nos Estados Unidos, bem aqui. Então ele foi até ele para obter o perdão. E ele lhe disse, enquanto ele descia de sua carruagem, o senhor Lincoln, alto, com barba, um tipo sulino, magro, ele disse, senhor Lincoln, intercedendo pelo amigo, senhor Lincoln, há um rapaz que vai morrer. Daqui a 2 dias será fuzilado, porque ele fugiu do tempo da guerra. E ele disse, senhor Lincoln, o rapaz não é um sujeito ruim, mas todos aqueles mosquetes atirando ali na guerra, as pessoas morrendo, ele estava nervoso, se desesperou na guerra. E ele ficou tão desnorteado